आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। Nessa viagem eu fui para a Ásia. Quando você fala que vai para a Ásia, as pessoas logo pensam na mente delas, ou seja, pensam na China. O que não é verdade. A Índia também é uma parte imensa da Ásia. Só que eles não levam os créditos por isso, né? Ninguém pensa em que são os tambores indianos. Eu estava viajando com um amigo meu, que é o Thiago, e assim que a gente chegou em New Delhi, que é a capital da Índia, a gente tratou logo de sair de lá. Não porque seja uma cidade ruim e tal, sem nada interessante. Na verdade, eu até acho que as cidades grandes na Índia não tem nada interessante. Eu acho que elas são uma merda. Melhor são as cidades pequenas. Mas porque a gente foi convidado para um casamento indiano que tinha começado no dia anterior ao dia que a gente chegou lá. Ou seja, a gente chegou lá já no segundo dia do casamento, a New Delhi. E daí a gente tratou de super rápido pegar um ônibus e já ir para Jaipur, que era o lugar onde ia ter o casamento. Esse ônibus deu umas 6 horas de viagem, a gente chegou lá durante a noite, já pro fim do segundo dia de casamento, e só deu para jantar e ir pro hotel e dormir e se preparar para o dia seguinte, que era o terceiro dia do casamento e o dia mais interessante, pelo que todo mundo falou. Então no dia seguinte a gente passou o dia falando com o pessoal da família, conhecendo, e no final da tarde a gente foi pro local da cerimônia. That's why it's called pink chili. It's not actually pink, it's go in. E assim que a gente chegou, a gente já viu o noivo montado num cavalo branco e rodeado por pessoas da família que estavam colocando um pontinho vermelho na testa dele. Esse pontinho vermelho é chamado de bindi e ele sempre é usado em cerimônias religiosas. Daí o noivo desce do cavalo e começa a andar para o lugar onde vai ter a cerimônia. E vai todo mundo seguindo ele, inclusive a bandinha. E é desse modo aí que o pessoal lá na Índia dança. Geralmente com as mãos e eles não mexem os pés. Bem estranho pra gente. Esse cara aí, que tá no meio de todo mundo, ele é tipo o padre da cerimônia. Ele fica fazendo os rituais pros deuses e tal. Não para todos os mais de 300 mil deuses, obviamente, porque 7 dias ia ser muito pouco pro casamento. Mas ele faz os rituais para os deuses mais importantes. O que eu consegui pegar é o deus Agni, que é o deus do fogo, porque o casal de noivos, né, eles começam a girar 7 vezes em torno do fogo. E depois eles vão e sentam de novo. E também ficam jogando comida, colocando comida no fogo como se fosse alimentando o deus Agni. Outra coisa que eu percebi durante a cerimônia é que todo mundo pode falar a qualquer hora e sobre o que quiser. Esse cara aí, por exemplo, ele estava direto falando e aparentemente soltando piadinha pro noivo. Outra coisa que eu vi no fim da cerimônia é que ela é como uma coisa triste para a família da noiva, porque é como se a família estivesse perdendo um pedaço de si. O pessoal até chora e tudo mais, como se nunca mais fossem se ver na vida. Só que não é triste para a família do noivo. Isso porque, geralmente, a noiva se muda para a casa dos pais do noivo e eles moram lá, todo mundo junto.
E vale também dizer que na Índia não tem esse negócio de anel de noivado e tudo mais, anel, como é noivado na mão direita e casamento na mão esquerda. O que acontece, na verdade, para os homens é que eles não usam nada que identifique que eles são casados. Enquanto as mulheres usam um anel no dedo do pé. E lá na Índia ainda tem muita dessa história de casamento arranjado. Só que não é casamento arranjado como era antes, há uns 100 anos, 80 anos, ou coisa do tipo. Antes você conhecia a sua noiva, o seu noivo no dia do casamento. Hoje em dia é um pouco menos assim, né? Esse casal, por exemplo, eles se conheceram um mês antes de se casar, foram lá, as famílias se reuniram, eles conversaram, blá, 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 e os dois toparam e acabaram se casando, um mês depois. Se ela ou ele recusassem, aí não tinha casamento. Cada um vai pro seu lado, acabou, família que segue, vamos lá casar com outra pessoa. E o interessante é que eu vi essa parte do casamento, que é o casamento mesmo em si, e no dia seguinte, ao terceiro dia de casamento, eu vi como acontece o início disso. Porque o irmão da Esha, ele foi conhecer, veio uma mulher para onde a gente estava, para conhecer ele e talvez eles se casarem. Só que nessa tentativa do irmão da Esha, acabou que ele não gostou dela e cada um foi pro seu lado, vida que segue, vamos para o próximo casamento. Eu trabalho com